Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. O Fórum de Monitoria Orçamental, uma coligação nacional de organizações da sociedade civil, critica a posição do Credit Suisse de se distanciar dos antigos colaboradores detidos na sequência do escândalo das dívidas ocultas no país. No entender desta coligação, o banco tem também responsabilidades no que aconteceu. Através de um comunicado citado pela imprensa internacional, a Credit Suisse diz, em reação à detenção de Andrew Pierce, antigo diretor do banco, Surjan Singh, diretor da Credit Suisse Global Financing Group, e Detlina Subefa, vice-presidente deste grupo, que agiram por conta própria, violando os princípios estabelecidos no banco. Diz ainda que a instituição não tem nada a ver com a conduta reprovável destes e que continua disponível para colaborar com a Justiça no esclarecimento de que for necessário em torno deste caso. Esta reação não comove a Coligação Nacional de Monitoria Orçamental. Através de um comunicado disponível na versão inglesa, o Fórum de Monitoria Orçamental diz que rejeita a tentativa da Credit Suisse de se distanciar dos seus antigos colaboradores e salienta que as manobras envolvidas, principalmente por Andrew Pierce, que foi o responsável pelo acordo das dívidas soberanas e que se beneficiou do dinheiro do crime, sugere que essa conduta ilegal, imoral e negligente não foi de um banqueiro desonesto, mas sim parte de uma cultura sistêmica da Credit Suisse. A nota volta a defender que, perante a situação exposta, através do despacho de acusação da Justiça norte-americana, os moçambicanos não deveriam ser imputados o pagamento das criminosas dívidas. Refere-se que, da parte moçambicana, a acusação fala de pelo menos 5 envolvidos, sendo conhecido apenas o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, detido há uma semana na África do Sul. Chang volta na terça-feira ao Tribunal de Pretória para uma audição em que vai lutar contra a extradição para os Estados Unidos da América. Citado pela agência Reuters, Rudy Krause, advogado que representa o escritório que defende o antigo ministro, disse que Manuel Chang nega envolvimento em qualquer atividade criminal e se vai opor ao pedido de extradição. E este é um assunto que vai merecer análise ainda neste jornal, com a presença de Ericino de Salema e Tomás Vieira Mário na segunda parte do Jornal da Noite. Vamos olhar para outras notícias. Já amanhã que arrancam em todo o país os exames de admissão às universidades Eduardo Mondlane, Unilúrio e Unizambeze. Ao todo estão inscritos cerca de 40 mil candidatos para as 3 universidades. A UEM é a que possui maior número de candidatos, portanto cerca de 29.154 que disputam 4.870 vagas que a instituição, ou melhor, que as universidades dispõem. Cerca de 40 mil candidatos serão submetidos aos exames de admissão a partir desta segunda-feira para garantirem uma vaga nos cursos que as 3 instituições públicas do ensino superior oferecem. Destas instituições, a Universidade Eduardo Mondlane é a que figura no topo das prediletas, com cerca de 29.154 candidatos que concorrem para 4.870 vagas disponíveis, o que representa uma subida de 23% quando comparado com 2018, seguida pela Unizambeze com 9.764 e pela Unilúrio com 5.639. A lista dos cursos mais concorridos na maior e mais antiga instituição do ensino superior do país não apresenta grandes alterações em relação a 2017 e 2018. Assim, o curso de Medicina é o que lidera com 3.501 candidatos, o que corresponde a uma média de 39 candidatos por vaga. Em segundo lugar, está o Direito, que só em Maputo tem 1.956 concorrentes, com uma média de 28 candidatos por vaga. O terceiro curso mais concorrido é o de Contabilidade e Finanças, com cerca de 1.054 candidatos, sendo que por cada vaga concorrem 47 estudantes.
1.084 candidatos concorrem para o curso de Administração Pública e 970 para o de Engenharia Informática. A Universidade Eduardo Mondlane apela a todos os concorrentes a se fazerem a sala do exame no dia e hora marcada, trazendo consigo documento de identificação válido, lápis, borracha e caneta de tinta azul ou preta. Os concorrentes não devem levar consigo celulares, máquinas de calcular ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos cuja utilização é considerada fraude e pode resultar na desqualificação do candidato. Os candidatos ao ingresso dos diferentes cursos da Universidade Eduardo Mondlane dizem que já estão preparados para realizar com sucesso os exames de admissão que arrancam nesta segunda-feira. 3 anos, 3 tentativas e 3 falhanços. Mas tudo pode mudar neste ano e Carlos Tete pode finalmente realizar o seu sonho: formar-se em Engenharia Informática ou Elétrica na Universidade Eduardo Mondlane. Escolhi os cursos porque hoje em dia os cursos que estão a bater são esse saber fazer também. É algo que a gente temos que desafiar, porque os cursos, a pessoa quando sabe algo pode implementar também nesses cursos. Sim, cursos que estão a ter mercado. Se nos outros anos falhou na preparação, neste, acredita Carlos, tudo será diferente. Tenho feito muita prática, então e também estudo já para poder complementar isso aí. Enquanto Tete está convicto do seu ingresso na UEM, Liri ainda tem algumas dúvidas em relação à sua preparação. Ainda estou-me a preparar, né? Mas eu acho que vou dar o meu melhor. Ela concorre a arquivista e também a um dos cursos mais cobiçados da UEM, o curso de Economia. Se para alguns fazer este curso é simplesmente uma questão de oportunidade de mercado, para ela é mais do que isso. É o realizar de sonho de infância. Economia sempre foi meu sonho, eu sempre gostei de matemática. Eu acho que me encaixo bem nessa área. E outro curso? Arquivística. Não sei, simplesmente foi uma escolha assim. Quando faltam apenas horas para o arranque dos exames, há quem leu quase tudo e já tem noção do que poderá ser examinado. E não é para menos, é que Nilza vem se preparando há 9 meses. No exame sei que vão sair todas as matérias desde que estudamos coisas acerca de biologia, né? Desde a primária, ciências naturais, até a 12ª. Estou ciente do que vai sair. Tenho-me preparado para isso. Recorde-se que os exames arrancam nesta segunda-feira e que mais de 29 mil candidatos vão disputar as 4.870 vagas na Universidade Eduardo Mondlane. A Eletricidade de Moçambique garante que estarão concluídos esta segunda-feira os trabalhos de reposição da torre da linha de alta tensão que provocou restrições no fornecimento de energia elétrica às províncias de Manica e Sofala. O mau tempo que se faz sentir na região centro do país provocou queda desta torre de linha de alta tensão que sai da subestação de Matambo, em Tete, até Chibata, em Manica, obrigando a EDM a ter que recorrer ao vizinho Zimbábue para o fornecimento de energia às províncias de Manica e Sofala, a qual chega com muitas restrições. No terreno, homens e máquinas trabalham a todo vapor com vista à reposição do normal fornecimento de energia elétrica. E o que sucede é que a energia é dada num momento num certo lugar, no outro momento no outro, portanto há restrições. O que sucede é que não há apagão total, mas sim por períodos. E a previsão para a energização dessa linha é de, tanto oficial é dia 7 de janeiro, tanto segunda-feira, mas estamos aqui no terreno a fazer de todo o esforço para podermos encurtar, se for possível, embora a chuva também está a impactar isso, mas estamos a fazer de tudo para isso tanto ser reposto o mais cedo possível. Será mesmo que o problema de energia que está a causar enormes prejuízos aos clientes da EDM será resolvido até esta segunda-feira? Foi a pergunta que colocamos ao diretor de transmissão centro, na empresa detentora do monopólio de fornecimento de energia elétrica no país, ao que nos respondeu.
Temos aqui duas empresas envolvidas, nesse caso a EDM e a HCB, portanto, uma união de esforços que é para encurtar, portanto, aquilo que é o tempo necessário e a logística necessária para esse trabalho. A EDM diz, por outro lado, que é do seu interesse que o problema seja resolvido com maior brevidade, uma vez que está a somar igualmente prejuízos resultantes da não faturação necessária. As chuvas que caíram ontem na província de Maputo provocaram inundações em alguns bairros da capital. No bairro da Polana Caniçubé, por exemplo, algumas casas estão no meio da água e os moradores dizem que este problema não é novo. Este é o cenário sempre que chove. Ela levanta da cama e mergulha literalmente nas águas que se encontram no seu quintal. Não se recorda da idade, mas sabe que enchentes como estas não aconteciam quando era mais jovem. Ampula yi sungula hi kuna yona manje loko ma vona wona loko ma tlhatsa a ya mpfula ntsena hikuva hine hi tswaliwa kolomu manje a ma nga tali switshona mpfula yina mina ni wa matiko ni tswaliwa kolomu a yina mpfula ku pfuka na ku omile manje swoswi baisa yina a yi nyingi phela ko tala. É que, para além das chuvas, há outro suspeito para as enchentes neste bairro. Estamos a passar muito mal por causa daqueles condomínios aí, porque a água nem quando não está a chover, sempre a água vem daí, aquela água que estão a utilizar, fica aí naquelas coisas, abre e sair daqui, aqui já é uma vala. Nem quando não chove sempre, agora que está a chover, estamos mal mesmo, estamos a pedir ajuda por a vala. Alheias ao perigo proporcionado pelas doenças ligadas às águas sujas, como a cólera que matou mais de 100 pessoas em 2017, crianças e adolescentes caminham e brincam na água. Quando chove, não conseguimos andar nem dormir, dormimos de pé. Essa chuva de hoje, não dormimos, amanhecemos de pé. Estamos a pedir vala nesta zona Polana Caniço. As crianças andam descalças, apanham filárias, garrafas nos ferram os pés. Ainda não há dados concretos sobre o volume de danos causados, mas sabe-se que as chuvas deste sábado afetaram muitos residentes do bairro Polana Caniço B e não só. A Ilha de Moçambique recebeu perto de 2.000 turistas na quadra festiva. Para além de estâncias turísticas e hotéis, o comércio de obras de arte também saiu a ganhar. A tranquilidade da ilha, a arquitetura que caracteriza imponentes infraestruturas com mais de 200 anos, o calor tropical e a praia com águas cristalinas fazem a combinação perfeita para quem quer passar momentos de lazer. Estes dois amigos vieram do Brasil e das Maurícias para passar férias. Bom dia, caminhando por aqui na ilha. Muito bom dia. Sim, caminhando, voltando para o hotel. Então, como é que se sente a ilha? É maravilhoso, é um lugar muito especial, a gente gosta muito. Ele não fala português, mas ele vai aprendendo. E vieram cá, um motivo especial? Férias ou... Para ver o mar, para ver você, para ver essa ilha maravilhosa. Não, de férias mesmo. A gente chegou de Malawi. Fizemos Malawi, Zâmbia e agora aqui. O lugar mais lindo aqui. It's the first time. It's amazing. And what do you feel? I mean, it's so much history. We've been walking around since 6 a.m. this morning, you know, taking pictures everywhere. Love it. Para além do patrimônio natural, as obras de arte, como esculturas de pau preto e peças de roupa feitas de capulana, constituem outro atrativo. As roupas das capulanas são muito giras e estão muito bem feitas. E coisas aqui de joias, enfim, das pulseiras, tem coisas muito, muito giras. Muito. Já cá esteve antes aqui na ilha? Não, eu nasci em Vila Cabral, em Lixinga, mas depois vivi sempre em Maputo. Esta é a segunda vez, a primeira vez foi há 2 anos, mas foi de passagem, sempre a correr, e agora vim com a família passar o fim de semana para revisitar e para visitar mesmo, para fazerem visitas aos museus, à fortaleza. A imagem que teve há 2 anos e a imagem que tem hoje, nota alguma diferença? Essencialmente porque quando eu vim cá da primeira vez choveu imenso e portanto não dava para ver muita coisa, né? Foi mesmo a correr, tive para aí 2, 3 horas só na ilha
depois tinha que ir para Pemba, mas estou a gostar muito. Nesta loja encontram-se também à venda relíquias que carregam a história dos povos que viveram aqui. Aqui temos coisas de prata, esses são colares. Por exemplo, esses são colares antigas que foram feitas no tempo dos portugueses e que agora estão nas mãos das pessoas antigas e cujas elas trazem e vendem para nós e nós revendemos para os turistas porque são coisas, é uma riqueza deixada pelos antepassados e cujas elas vêm à procura delas e nós aproveitamos vender para elas. Durante a quadra festiva, perto de 2.000 turistas estiveram na ilha de Moçambique, segundo a informação da Direção Municipal de Turismo. Cerca de 500 pessoas juntaram-se no sábado para limpar as praias da ilha de Moçambique. A iniciativa de um estabelecimento hoteleiro local atraiu voluntários de Nacala, cidade de Nampula, para além dos próprios ilhéus. Logo pela manhã de sábado, cerca de 500 pessoas de todas as idades dividiram-se em 3 grupos para varrer e recolher lixo na orla marítima da ilha de Moçambique. O foco não era apenas o lixo produzido pelo homem, como também os resíduos do mar que vêm dar à costa. Depois das festas também é preciso manter as nossas praias limpas. E não só as nossas praias, as nossas cidades também, as nossas casas, os nossos quintais. Temos que ter tudo limpo, em particular nas ruas, educar certas pessoas que não devem se deixar fora o lixo na rua, no chão, tem que se meter no próprio sítio, é isso. Apesar do calor escaldante que caracteriza o verão da ilha de Moçambique, motivação não faltou no seio deste grupo. Aliás, houve quem saiu da cidade de Nampula para dar a sua contribuição em prol de um ambiente são. Queremos passar um exemplo para a população que vive aqui, para poder manter as praias limpas e em condições. Vive aqui não? Não, eu sou de Nampula. E veio de longe para poder se juntar? Não podia perder este evento. Uma jornada de limpeza que para já entra na história por ter mobilizado o maior número de voluntários, amigos do ambiente e também deste património da humanidade que é a ilha de Moçambique. Iniciativas destas devem continuar. Por quê? Devem continuar exatamente para nós podermos criar hábito, não só de limpar as praias, mas também de mantê-las limpas. De manter as praias limpas. Esse é o nosso maior objetivo, é a nossa maior missão, porque nós queremos ver as praias saudáveis. Acredito que a mensagem chegou ao sentimento do cidadão e acredito que mais tarde isto vai continuar e nós também estaremos atentos à continuação desta causa. A nossa causa é esta de manter a ilha limpa, as praias e pronto, naquilo que pudermos usar e vamos conseguir ver se conseguimos participar. Os resíduos sólidos recolhidos foram levados para uma lixeira localizada fora da ilha. Agora as artes plásticas. Pema Urana prepara 3 mostras individuais para comemorar os seus 40 anos de carreira. Ao longo do seu percurso criativo, o artista plástico apresentou as suas obras ao público em 32 exposições entre individuais e coletivas. São oral. O percurso artístico de Morana inicia em 1979 numa coletiva com um amigo. Nessa altura, o artista pintava tudo e em tudo, procurando dar voz às suas entidades interiores. Decidimos fazer uma exposição que foi a primeira nossa coletiva de 2 artistas em 79. Então é daí que eu marco tanto a minha atividade como artista. Mas eu já vinha muito antes a fazer caricaturas, a fazer pinturas, pintar garrafas, pintar velas, pintava tudo. Se por um lado a paixão de pintar sempre esteve presente em Pema Urana, por outro, essa mesma paixão teve de conviver com muitas adversidades. Houve anos difíceis, portanto, nos anos 80 foram anos um bocadinho difíceis em termos de pintura. Desapareci um bocado em termos de exposições, mas nunca tinha parado de pintar.
Veja que eu faço 79, 80, depois só aparece numa exposição individual em 93. E o artista explica o que contribuiu para o efeito. Havia uma forma de exclusão dos artistas novos. Os artistas mais novos que apareciam com novas temáticas eram quase que excluídos, não é? O que não acontece agora. Agora pode ver que as pessoas estão livres, as pessoas aparecem assim, jovens espontaneamente, com um certo jeito, e logo recebem apoio e desenvolvem e vão crescendo. Mas não acontecia assim antes. Com ou sem adversidades, a entrega de P. Morana foi vincado. Por isso, agora soma 4 décadas no universo das artes plásticas, fazendo da pintura um modo de vida. A fim de assinalar os 40 anos de carreira, Morana prepara 3 exposições individuais, já com meses identificados. Vou participar em vários eventos. Já tenho uma exposição que é retrospectiva marcada para junho, em Maputo. Irei aparecer numa exposição em março. Irei aparecer também numa outra exposição individual, estou a falar de atividades individuais, em novembro. Tudo isto é Maputo. E vamos juntar a outros artistas para festejar para celebrar estes 40 anos de carreira. Numa das suas exposições em preparação, P. Morana vai reconfigurar o seu percurso na individual designada retrospectiva. Enquanto o tempo para a mostra não chega, o autor vai pintando vidas, convicto de que o país atravessa um bom momento no que as artes plásticas diz respeito. Vamos olhar o mundo. A República Democrática do Congo atrasou a publicação dos resultados provisórios que eram esperados para este domingo. Os Estados Unidos da América enviaram tropas para o Gabão de modo a prevenir uma eventual violência pós-eleitoral na República Democrática do Congo. Aumenta a tensão na República Democrática do Congo devido ao corte de internet e atrasos na publicação dos resultados das eleições do dia 30 de dezembro. Era suposto que este domingo fossem divulgados pelo menos os resultados provisórios, algo que não aconteceu, pois segundo a Comissão Nacional das Eleições, ainda só se contou 47% dos boletins de votos. Os Estados Unidos enviaram tropas norte-americanas para Gabão com o fim de proteger os congoleses que fugiram a uma possível violência pós-eleitoral, lê-se num comunicado apoiado por Reino Unido, Bélgica, Costa de Marfim e outros países. A China, que estranhamente elogiou o processo eleitoral na RDC, juntamente com a Rússia e a África do Sul, condenaram a decisão militar da administração Trump, alegando que poderá agravar a situação na RDC caso seja implementada antes dos resultados. A Igreja Católica da RDC disse que já tem um relatório que mostra o candidato vencedor das eleições, segundo as suas observações, mas as autoridades congolesas rejeitaram o relatório. Espera-se que os resultados finais sejam divulgados no dia 15 de janeiro. Desta vez, os protestos contra a política de Emmanuel Macron tiveram adesão de 50 mil coletes amarelos em França. O presidente francês promete fazer justiça à violência e vandalização dos bens públicos praticadas por manifestantes. As manifestações de coletes amarelos em toda a França estão cada vez mais sérias. Este sábado houve um recorde de número de participantes, que foram 50 mil coletes amarelos. Os protestos ficaram violentos com fogo nas ruas, vandalização das lojas e confrontos com a polícia. Em Paris houve 101 manifestantes detidos e 103 passaram pelo interrogatório policial. Os coletes amarelos não se deram por satisfeitos com as medidas anunciadas por o presidente francês Emmanuel Macron, acusado de favorecer os ricos. Macron prometeu em Twitter punir todos aqueles que praticaram violência extrema contra a República. O presidente francês Emmanuel Macron continua a insistir no diálogo com um movimento sem representantes. É já a terceira semana que o governo federal norte-americano encontra-se praticamente, ou melhor, parcialmente encerrado. O presidente dos Estados Unidos diz que não vai abandonar da ideia de construção do muro na fronteira com o México.
Continua o impasse entre os republicanos e democratas sobre o orçamento do Estado, que já fez encerrar parcialmente o governo norte-americano. O presidente Donald Trump quer dinheiro para a construção do muro contra o México, um pedido rejeitado pelos democratas. O novo encontro foi marcado para este domingo. No Twitter, Trump escreveu que os democratas querem milhares de milhões de dólares em ajuda externa, mas não querem gastar uma pequena fração na segurança da fronteira. Por sua vez, a presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou que seu partido fará aprovar nova legislação para tentar reabrir partes do governo que estão paralisadas. Os contornos da atual fase da dívida oculta irão dominar o espaço de análise sob o olhar de Ercino de Salema e tanto Tomás Vieira Mário numa condução de Boaventura Mucipo logo após o intervalo. Vamos a esta altura olhar para o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 33 graus e uma mínima de 23, 31 de máxima para Xai-Xai e 23 de mínima, 33 graus de máxima para Inhambane e 23 de mínima. Em Tete, centro do país, teremos uma máxima de 33 graus e uma mínima de 21, 25 graus de máxima para Chimoio e 18 de mínima, Beira 29 de máxima e 23 de mínima, Climane 31 graus de máxima e 23 de mínima. Já no norte do país, 25 de máxima para Lixinga e 17 de mínima, 32 graus de máxima para Pemba e 25 de mínima, 30 graus de máxima em Nampula e 22 de mínima. Até a próxima. Muito boa noite. O país vive um terremoto político, chamemos assim, desde que no dia 29 de dezembro foi detido na África do Sul o ex-ministro das Finanças e deputado da Frelimo, Manuel Chang. Outras 4 pessoas também foram detidas relativamente a este caso na Europa e nos Estados Unidos da América. A acusação deste processo já é pública, já foi tornada pública desde ontem. Manuel Chang pode ter recebido 15 milhões de dólares de subornos ligados às dívidas ocultas. Neste espaço de comentário vamos discutir estes últimos acontecimentos, vamos olhar para a questão da extradição, a matéria da acusação, as consequências políticas, o silêncio das autoridades e a imagem das nossas instituições face a estes últimos acontecimentos. Para fazer a discussão de hoje, conto com 2 convidados que dispensam a apresentação, Tomás Vieira Mário e Ercino de Salema, quem desde já cumprimento aos 2. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Muito bem. Tomás, começo por si e vamos ao primeiro ponto, que é a questão da extradição. Há toda uma discussão relativamente a este tópico, a questão da violação da imunidade de Manuel Chang, no entanto, que é deputado a nível da Assembleia da República, o acordo de extradição entre a África do Sul e os Estados Unidos da América, a questão da ingerência. Vimos o advogado Manuel Chang a dizer que vai batalhar para evitar uma extradição. Qual é o seu entendimento? Acha que Manuel Chang consegue evitar uma extradição para os Estados Unidos da América? Bom, boa noite. Antes de mais nada, queria saudar o colega Ercino e o seu reencontro com os meus telespectadores. A questão que me coloca a Boaventura me parece de veras complexa, porque tem a ver não só com a natureza do crime de que Manuel Chang é acusado, mas também tem a ver com a intensidade de interesses entre a África do Sul e os Estados Unidos da América, 2 países com acordo de tradição. Podíamos dizer assim que é expectável que, por uma razão histórica de laços de grande amizade, África do Sul e Moçambique, a África do Sul, digamos, condescendesse com que Chang viesse a Maputo. Mas isso é um assunto. Outro assunto é qual é a intensidade do crime e qual é a intensidade dos interesses americanos e sul-africanos no seu acordo de extradição. Os países vivem de interesses, não de amizades. E, portanto, se no algum julgamento se entender que em Moçambique não existe jurisdição, nem existem condições tais que possam satisfazer a punição que os americanos pretendem, pode ser complicado que ele venha para Moçambique. De qualquer modo, também pode ser que o juiz, no seu poder, na sua lei, na sua consciência, tome uma decisão diversa. Então, eu pessoalmente, neste momento, não tenho uma ideia final sobre qual pode ser o desfecho deste processo. Muito bem. Salema, qual é o seu ponto de vista? Tem a mesma ideia de que a situação é complicada para o ex-ministro das Finanças?
Boa noite, uma vez mais aos telespectadores e às telespectadoras da STV. Sim, mas de forma relativizada. De forma relativizada, depois que tornada pública a acusação, resulta claro que há elementos bastantes para que a situação do nosso concidadão, Sr. Manuel Chang, seja muito mais complicada do que aquilo que se poderia pensar ao de leve e na ausência de elementos, digamos, factuais. Neste caso, acho eu que por aquilo que são os factos disponíveis, por um lado. Por outro lado, à luz daquilo que são as regras para o efeito aplicáveis no direito internacional, o juiz tem muito pouco espaço para não autorizar que Manuel Chang seja extraditado para os Estados Unidos da América. No direito internacional, geralmente são dois elementos. Primeiro, a existência de um tratado, de um acordo entre as partes, e por outro lado, reciprocidade como regra que esteja em vigor entre os dois Estados, nesse caso, envolvidos. Porque o que é a extradição? A extradição é um mecanismo intergovernamental de cooperação jurisdicional. E estive a fazer as minhas análises. Há vários casos de reciprocidade de um e do outro lado, e o sistema sempre funcionou a contento. Duvido que seja desta vez que não vai funcionar, por um lado. Por outro lado, não autorizar a extradição de Manuel Chang iria acarretar sérios riscos reputacionais para a própria África do Sul, por um lado. Repara-se que não estou a dizer que ele é culpado, é inocente até condenação judicial definitiva, estou apenas a analisar os factos face à questão. Por outro lado, uma eventual, antes mesmo da extradição, uma eventual, por exemplo, concessão de liberdade enquanto decorre o processo, uma autorização de caução, por exemplo, também é algo complicado na equação. Mas seria complicado porque uma das coisas que o advogado Manuel Chang levanta é que as pessoas foram detidas na Europa e nos Estados Unidos, estão a responder o processo em liberdade. Por que seria complicado no caso de Manuel Chang? Me parece simples. Primeiro, porque a nossa Constituição é clara, nenhum moçambicano pode ser extraditado do nosso país, mesmo numa situação em que o nosso país mantém um acordo de extradição com outro país. Por acaso, dos Estados Unidos, nós, como Moçambique, nem mantemos um acordo tal. Ainda que o mantivéssemos, a nossa Constituição proíbe a extradição de moçambicanos. Manuel Chang é moçambicano. Se é posto em liberdade, é mais do que provável que há de querer vir a Moçambique. E uma vez em Moçambique vai ser muito difícil. Agora, uma concessão de liberdade, uma autorização de caução que implique a sua não saída da África do Sul, tecnicamente isso é igual também a algum tipo de prisão. Então, por aí, acho que é muito complicado. Tomás, eu gostaria que explorasse essa questão de uma autorização de liberdade por caução. Acha possível? O advogado Manuel Chang disse que vai batalhar no dia 8 no tribunal junto do juiz, vai tentar comparar aquilo que está a acontecer com as pessoas que foram detidas na Europa e nos Estados Unidos. Faz sentido? É no seu direito do advogado tentar todas as formas de defender o seu constituinte, neste caso o Dr. Chang. Agora, se faz sentido ou não faz sentido, repito, é muito complicado. A natureza dos crimes de que está o Sr. Chang acusado, e repito, aquilo que são os interesses no acordo de extradição entre a África do Sul e Estados Unidos da América, deve ser tido em conta. Porque é assim, quando há este tipo de acordos, quer dizer que dois países têm a expectativa de que colaborem quando há um criminoso num país que interessa ao outro. E, portanto, para a África do Sul pode ser importante que ele mostre que está ciente, está firme no acordo de reciprocidade com os Estados Unidos da América, mais do que considerações de que nós somos amigos como vizinhos. Então, eu repito, é muito complexo o processo do meu ponto de vista. Aliás, há outros dois elementos tecnicamente relevantes nesta discussão. Há um princípio no direito internacional que é o princípio de dual criminality, ou seja, que o facto controvertido seja crime nos dois Estados que estão a requerer, o requerente e o requerido, neste caso, Estados Unidos e África do Sul.
Neste quadro, esse elemento acha-se verificado, porque tanto na África do Sul como nos Estados Unidos da América, os factos de que o nosso concidadão é acusado constituem crime, por um lado. Por outro lado, a Constituição sul-africana não permite que nenhum cidadão, sul-africano ou não, detido na África do Sul para efeitos de eventual extradição, seja entregue ao Estado requerente numa situação em que aquele crime de que é acusado corresponda a uma pena de morte. Não é o caso. Logo, não vejo tecnicamente... Tanto aqui afigura-se uma situação muito difícil. Exatamente. Aliás, há outro elemento que é importante convocar, que o senhor Manuel Chang é deputado da Assembleia da República. Como tal, é portador de passaporte diplomático. Entretanto, também nos termos de direito internacional, o passaporte diplomático só é relevante quando o seu portador esteja em viagem de serviço. Que não era o caso. Que não era o caso, até prova em contrário. Entretanto, pode suceder que o nosso Estado, que até hoje não se pronunciou, pelo menos publicamente, esteja, digamos, a envidar esforços visando fazer de contas, desculpe se passa essa expressão, que ele estivesse em missão laboral, nunca se sabe. Foi o que sucedeu com o Zimbábue, quando a senhora Grace Mugabe esteve numa situação equiparável. O Zimbábue concluiu uma carta supostamente a dizer que ela estava em missão oficial. Com base nisso, o Tribunal Sul-Africano conseguiu evitar a detenção da senhora Grace Mugabe. Mas tenho muitas dúvidas que o nosso Estado possa, porque há de ser necessário algum tipo de prova, algum tipo de consubstanciação, e não apenas uma carta. Muito bem, vamos avançar. Deixa feita, Tomás, vamos falar da acusação. Há um documento de 47 páginas, foi colocado a circular, um documento com pormenores. Indica que Manuel Chang pode ter recebido, feitas as contas, 15 milhões de dólares de suborno. Fala de pagamentos que foram feitos em diferentes ocasiões, uma delas de 5 milhões para uma conta bancária titulada por Manuel Chang na Espanha. Enfim, mostra o rastreio que foi feito ao nível do movimento bancário das dívidas ocultas. Qual é a sua opinião relativamente a esta acusação? Acha que ela tem elementos bastantes? Bom, eu penso que no conjunto de toda a acusação, aquilo que parece, pelo menos pelas correspondências em que o FBI se baseou e outras investigações, no conjunto o que me parece transparecer é que houve mesmo uma associação para delinquir. Fica claro neste ponto? Fica claro, pelo menos nos termos em que é feita a acusação. Independentemente dos valores que cada um tenha recebido, aí há uma presunção de que de facto houve uma associação para delinquir, houve uma comparticipação, até um complô internacional que foi construído com a intenção original de drenar dinheiro para benefício dos como diz o termo, os que conspiram. Portanto, que não era nada de negócio do Estado desde a origem do negócio. E, portanto, daí as quantias já se tornam relevantes do ponto de vista de intensidade do crime. Claro que é importante saber quando cada um recebeu, mas queria dizer que, no cômputo geral, aquilo que a acusação mostra é que houve uma conspiração internacional para drenar dinheiro de bancos em nome do povo moçambicano para bolsos de indivíduos. Como diz a acusação. Tem a mesma opinião? A leitura que faz deste documento 47 páginas tem essa indicação de que havia já um plano para tirar dinheiro do Estado moçambicano? Antes, talvez, 2, 3 elementos que acho que é importante explicar. Na terça-feira, como se sabe, há a segunda audição ao Sr. Chang. Entretanto, é bom ter presente que, ainda que o juiz de Kempton Park decida autorizar a extradição, o Sr. Manuel Chang ainda poderá recorrer dessa decisão, nomeadamente no Supremo Tribunal de Justiça. Esse é um ponto. Outro ponto, antes de entrar para a questão, é como é que funciona esta cooperação internacional, esta cooperação intergovernamental. Temos a polícia, a chamada Polícia Internacional, que é a Interpol. Neste caso, como é que terá isto sucedido? O Tribunal Distrital de Nova Iorque há de ter enviado
o relevante documentação à Secretaria de Estado. Secretaria de Estado que é equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cooperação. E dali o processo foi remetido para a Embaixada dos Estados Unidos da América em Pretória. Uma vez em Pretória, a Embaixada dos Estados Unidos da América terá submetido o processo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul. Este, por sua vez, despacha para o tribunal relevante para que este possa agir em conformidade. Digo isto porque isso tudo pode ter acontecido sem o conhecimento das autoridades moçambicanas? Digo isto para dizer que é muito improvável que não houvesse conhecimento em Moçambique de entidades superiores. O Sr. Chang poderia não saber, mas tendo em conta a mecânica de funcionamento deste tipo de processo em qualquer parte do mundo, acho eu que, considerando as boas relações entre, por um lado, a África do Sul e Moçambique como Estados, por outro lado, entre o ANC e a Frelimo como partidos no poder e antigos movimentos de libertação ou de emancipação, seja o que for, há de ter havido algum tipo de comunicação. Eventualmente, não se esperasse que fosse tão imediato, fosse tão sério como a acusação, tão profunda como esta, já entrando na acusação, tão profunda que pelo menos nos dá uma lição de que qualquer país que pretenda combater a criminalidade de forma muito séria tem que investir no elemento cibernético. A questão de fundo na composição da acusação foi o acesso aos e-mails por parte dos procuradores. É ali onde está tudo detalhado. E é ali onde acha-se quase... Você acha que esta acusação tem elementos suficientes? Claro, tem. Tem elementos suficientes. Devo sublinhar que todos os acusados são inocentes até decisão judicial definitiva, com trânsito em julgado, mas, entretanto, é uma acusação muito forte. As acusações são tantas, muito frágeis, que ainda que os implicados tenham cometido os crimes de que são acusados, mas em função de uma acusação frágil, fraca, o tribunal não tem como condená-lo. Mas neste caso, ainda que sejam tecnicamente inocentes, ou talvez até factualmente inocentes, o espaço é muito diminuto. É muito difícil traduzir o que se diz, por exemplo, numa das passagens da acusação, 50 milhões de galinhas, 50 milhões de rosas. Aquilo há de ser talvez 50 milhões de dólares, não 50 milhões de rosas, tendo em conta o contexto, tendo em conta toda a construção. E outro elemento que acho que é bom ter presente é que a semelhança da Kroll, que no seu relatório concluiu que tanto a Ematum como a Proindux como a MAM não são empresas privadas, são empresas públicas e do Estado controladas por este. Os procuradores norte-americanos também dizem o mesmo. Chegaram à mesma conclusão. Que é algo do Estado. É claro que se aventa a possibilidade do nosso Estado ou eventuais, ou alguns oficiais superiores terem sido enganados. Porque tudo a ter partido de fora para aqui dentro. Nós apenas como país compramos a ideia de forma criminosa, é claro, porque exigiram-se as luvas que se acham devidamente apresentadas nesta acusação. Exatamente. Tomás, como vimos, estão detidas neste momento, quer dizer, ou pelo menos estão a responder e foram identificadas neste momento 5 pessoas. E de acordo com a acusação, faltam 2. Quando se lê o documento da acusação, vê-se que os 2 nomes estão ali rasurados para não serem identificados, eventualmente, porque isso pode ajudar essas pessoas, enfim, a fugirem. A minha questão é, com estas acusações, com todo este turbilhão de acontecimentos, até onde podem ir estas detenções? Até onde podem ir estes acontecimentos? Bom, é difícil prever até onde podem ir detenções se vierem a acontecer, porque pelo mecanismo que está claro, essas pessoas podem ser detidas se pisarem um país com o qual a América tem acordo de extradição. Nessas condições, é provável que essas pessoas sejam detidas. Provavelmente, se não acontecer isso, podem não ser detidas. Então, eu não sei como prever. De qualquer modo, se na acusação é evidente que há pessoas cujos nomes estão rasurados, é porque essas pessoas são conhecidas. São conhecidas. Algumas que não são colocadas pelo nome expresso, pelos cargos também são identificáveis, aqui entre nós. E, portanto, onde podem ser detidas é se pisar num país onde a América tem acordo de extradição, como foi o caso do Manuel Chang.
Essa é a hipótese colocada neste momento sobre se vão ou não vão ser detidas. Exatamente. Até onde podem ir estas detenções? Há um outro elemento que é importante ter presente à luz do direito internacional, que é este. Os crimes foram cometidos em várias jurisdições, ou seja, em vários países. E há uma regra no direito internacional que diz que a preferência numa situação tal tem que ser dada ao país de origem dos suspeitos, nesse caso. Entretanto, aliás, desconfio que esse possa ser um dos pontos que será arguido pela equipa de advogados do Sr. Manuel Chang. Entretanto, há formas de se contornar isso, nomeadamente parte dos tribunais. Por um lado, é fácil o Tribunal Sul-Africano dizer que é um processo aberto pela PGR em 2015 e até hoje não há avanço. Dois, pode também o Tribunal dizer que há espaço para se convocar o princípio da jurisdição universal. Por que seria convocado deste princípio, hipoteticamente? As dívidas ocultas criaram um bloqueio ao nosso país. Com este bloqueio foram afetados os direitos fundamentais, até necessidades básicas. Logo, estamos em face de uma situação de direitos humanos. Sempre que estamos em face de uma situação de direitos humanos, é algo de interesse para todo mundo. Logo, a jurisdição norte-americana, ainda que não seja internacional, seja só americana, já pode ter legitimidade para julgar esse tipo legal de crime. E por outro lado, é importante ter presente que quando os recursos se acham ou exauridos ou há evidências de que não há vontade de se avançar com a responsabilização criminal, esse também é um elemento muito forte para não permitir que se recue num eventual pedido. E os tribunais sul-africanos, pela análise da sua jurisprudência, têm sempre a tendência de dizer que a extradição é aquilo que é cooperação intergovernamental, não tem nada a ver com o julgamento do mérito da causa. Tudo que houver que ser arguido, de ser arguido em sede própria. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América, nesse caso. Muito bem, vamos avançar para as consequências políticas, Tomás, destes acontecimentos. Manuel Chang é deputado pela bancada da Frelimo, ministro das Finanças, o único ministro das Finanças que fez 2 mandatos na história do nosso país desde 1975. Na sua análise, que implicações políticas internas, para depois passarmos para o lado externo, que implicações aqui dentro do país, sobretudo ao nível dos centros de decisão, estes acontecimentos podem ter? Ou estão a ter? Eu penso que, se tivermos em conta que este caso está sendo debatido em órgãos judiciais moçambicanos, nomeadamente na PGR, desde há pelo menos 3 anos. E até agora não houve nem um único arguido deste processo. Pelo contrário, uma espécie de ping-pong entre a PGR e o Tribunal Administrativo. Temos em conta que a comunidade internacional até contribuiu para pagar o custo do inquérito da CROL, e do nosso lado não houve muito avanço sobre o processo. Digamos que, em termos objetivos, esta ação americana é uma crítica àquilo que é a nossa inoperância. Pelo menos, o nosso objetivo é isso mesmo. Do gênero, bom, houve tempo suficiente, até houve apoio em recursos externos para a auditoria ser feita. No entanto, do lado de lá, parece haver alguma inércia. E como este assunto afeta o direito americano, tiveram que intervir. Então, penso que, nessa perspectiva, é um pouco vergonhoso do nosso lado. Porque isso nos tira, sem dúvida, o amor próprio. Nos tira a autoestima. Do gênero, não fomos capazes de, em tempo útil, abordarmos os meus problemas até que uma força externa intervém. Então, acho que essa consequência me parece evidente. E também há um embaraço mesmo para o Parlamento, porque tem deveres também nesse aspecto, até porque o Parlamento conduziu um inquérito das dívidas ocultas que levou quase a concluir a CROL. E, portanto, nós tínhamos evidências internas suficientes para, na minha opinião, termos avançado há muito mais tempo, até que houve intervenção externa. Então,
A consequência é que há uma declaração objetiva de que em Moçambique não houve ou vontade política ou competência técnica para se avançar. Muito bem. Ercílio, faço a mesma pergunta. E, considerando aquilo que diz o Tomás, acha que este é um sinal vergonhoso também para as nossas instituições, principalmente a Procuradoria-Geral da República, que tinha este processo nas mãos? Que tem este processo nas mãos? Bem, se eu dissesse que é motivo de orgulho, todo o mundo iria desconfiar da minha sanidade mental. Nós, como país, estamos em destaque em todas as plataformas noticiosas do mundo, em todos os mídias, pelas piores razões. Estamos a ser acusados, aliás, alguns concidadãos nossos, o nosso próprio Estado, estão todos a ser acusados de terem composto esta associação para delinquir internacional. Quando os procuradores dizem taxativamente que Matum, Mami Proindo, que foi apenas um esquema para drenar dinheiro, em nenhum momento se tratou de algo sério. Isto afeta de forma muito profunda a nossa credibilidade como país. Já estávamos aos poucos a tentar recuperar a nossa imagem internacional, mas entretanto a inércia das nossas autoridades de investigação terá contribuído para isto tudo. É claro que pode ter havido um ou outro elemento que terá obstado que a investigação avançasse, mas isso não é relevante agora. O que é factual é que fomos incapazes, como Estado, de resolver os nossos próprios problemas. Tentamos convidar um ou outro padrinho de ocasião, aqueles que o Tomás referia, que ajudaram, por exemplo, a pagar a fatura da Kroll, mas mesmo assim não se avançou. E agora, aqueles que se sentem também afetados, nomeadamente a jurisdição americana. O que isso representa para as nossas instituições? Grande parte dos bondes foram comprados por norte-americanos. Logo, a coisa torna-se de supremo interesse para a jurisdição norte-americana. Até porque, considerando que a primeira notícia da existência de dívidas ocultas veio de fora, nomeadamente do The Wall Street Journal, dá para concluir que desde então já se estava a investigar o que terá sucedido. Eu perguntava o que isto representa para as nossas instituições? É um golpe? É um atestado de falta de capacidade? Sendo isso óbvio, ou aparentemente óbvio, talvez relativizar só a questão de falta de capacidade. Eu acho que há um incesto político entre o judiciário e o político, como tal, desculpe a repetição, e sem esse incesto não estaríamos em outro patamar. Eu duvido que os nossos juristas, nossos procuradores, nossos juízes sejam menos competentes que os sul-africanos. Sim. Mas, entretanto, os sul-africanos, porque têm seu espaço, os sul-africanos normalmente ou comumente, até quando são politicamente pressionados, eles agem até de forma a mostrar que não admitem isso, mas nós aqui vemos o nosso judiciário, os nossos procuradores a se manietarem até. Então, este é um grande aviso à navegação, de que, como Estado, temos que aprender disto, temos que dar um salto, temos que assumir muito seriamente esse projeto de Estado de Direito Democrático. Isto não é para estar só ali no artigo 3º da Constituição da República, apenas como adorno, não, é algo muito profundo. A separação de poderes é algo muito profundo, a investigação, o combate ao crime é algo muito profundo e, acima de tudo, um crime que envolve várias jurisdições. Isso é muito importante e é lamentável que pessoas se envolvam nesse tipo de empreitadas até de forma muito básica. Acho que foi muito simples para procuradores norte-americanos acionarem a Gmail para fornecer toda a informação que envolvesse aqueles nomes suspeitos. E a partir dali tudo foi composto. Exatamente. Então, isto mostra mesmo que somos provincianos em várias dimensões, infelizmente. Muito bem. Neste caso, resta saber o que virá dizer a Procuradora-Geral da República sobre este caso das dívidas ocultas, uma vez que os outros já o resolveram. Mas vamos avançar e a outra questão que se levanta é o silêncio ao nível das nossas autoridades. A Assembleia da República, onde Manuel Chang é deputado, nem uma linha. Ao nível do governo, quer seja do Conselho de Ministros ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros, também não ouvimos nada.
o que dá aso a muitas especulações. Por exemplo, há dias começou a circular a informação de um mandado internacional de captura contra o presidente Guebuza, que no fundo não é verdade. Mas também há uma ausência de uma informação oficial que esclarece às pessoas o que está a acontecer, tendo em conta que são cidadãos moçambicanos colocados em causa. Eu penso que realmente esse silêncio é ensurdecedor. É natural que esperemos ouvir de alguma entidade pública alguma reação. Pelo menos expressão de preocupação pelo fato de um deputado da República ter sido detido no estrangeiro. Esse facto em si próprio merecia algum pronunciamento, alguma expressão de inquietação do Parlamento, que é o mesmo Parlamento que está detido. Independentemente de acusação sobre ele ser ou não ser comprovável, mas esse facto devia trazer alguma reação de indignação ou de expressão de alguma solidariedade com o deputado. Isso que chama-se alguma autoestima do país em relação ao seu concidadão. Isso não se verificou. Penso que isso pode exprimir também alguma indecisão, algum embaraço das autoridades sobre como se pronunciar num caso que esteve nas suas mãos durante muito tempo e não avançou até que uma mão externa, passa a expressão, tomasse conta. Mas sem dúvida que o silêncio das entidades públicas moçambicanas começa a ser um pouco preocupante, e daí lançar alguma ideia de que pode ser que isso era sabido por algumas instituições públicas e, com algum silêncio, deixaram o assunto correr os seus trâmites em Joanesburgo ou Pretória, onde quer que seja. Então, concordo que sim, que é uma preocupação que não haja qualquer pronunciamento, qualquer que seja das entidades públicas sobre um caso que mexe com a nossa soberania. Sem dúvida alguma, a soberania está tocada com este caso. Então, penso que era de esperar que alguma entidade pública se pronunciasse, desse aos moçambicanos a leitura oficial do que está a acontecer, seja ela qual fosse. Portanto, sinto essa falta. Muito bem, Salema, tem também esta ideia de que é preocupante este silêncio das autoridades? É preocupante e, na verdade, todo moçambicano merece proteção do Estado. Ainda que seja, hipoteticamente, um grande delinquente, mas merece proteção do Estado. No caso, todos os referidos são inocentes até condenação judicial definitiva. É claro que o Estado está a fazer algo, está a movimentar-se. Sei que há equipas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do CERNIC, da PGR na África do Sul. Mas, entretanto, um governo que gera o Estado deve comunicar. A Assembleia da República, que é um órgão de soberania, deve comunicar. Ele é membro desse órgão de soberania. Mas até aqui... Esta ideia que o Tomás levanta, eventualmente pode haver alguma indecisão de como articular a comunicação deste assunto. Até que ponto é que, se calhar, não é uma estratégia das autoridades não comunicar? Duvido que seja uma estratégia. Eu acho que o nosso governo foi encontrado de surpresa, está a demorar a encontrar-se, a ter uma ideia sobre como gerir isto. Acima de tudo, por aquilo que pode ser a implicação política, por aquilo que ainda pode estar por vir, tendo em conta que aparentemente há outros concidadãos implicados ou suspeitos pelos mesmos crimes. Sobre aquilo que referia quanto à suposta existência de um mandado de detenção contra o presidente Guebuza, nos termos em que foi colocado, é mentira. Acho que é um mau trabalho jornalístico. Houve uma inferência errada, equivocada, houve uma interpretação muito forçada de parte das construções da acusação, daquilo que se diz na acusação, mas chegar ao cidadão, antigo presidente Armando Guebuza, acho que foi muito forçado. Não estou a dizer que ele tem culpa no cartório ou não tem, estou a fazer uma análise objetiva, tendo em conta aquilo que a acusação diz. Acho que foi uma interpretação infeliz de alguns mídias estrangeiros. Muito bem, vamos avançar para o nosso último ponto, que também não deixa de ser importante por isso, que é o comunicado ou a posição da Credit Suisse, que é uma peça-chave nestas detenções. Vimos a Credit Suisse a vir dizer que estes 3 funcionários do banco que foram detidos agiram por conta própria, portanto, ao nível institucional,
o banco está fora do assunto, e eles dizem que em nenhum momento esta acusação menciona o banco como instituição, apenas ataca estas três pessoas. Isto faz sentido, Tomás Vera Mar, esta separação de águas? Eu penso que é uma desculpa muito frágil da Credit Suisse vir dizer em público que ela, como instituição, nada tem a ver com o assunto. Isto resultou de práticas individuais de seus altos funcionários. Não eram quaisquer funcionários, eram bancários do topo da instituição. Eram diretores, a senhora detida era vice-presidente. Qualquer deles tinha posições de executivos no Credit Suisse, não eram quaisquer funcionários. E, portanto, o banco tem o dever de controle interno daquilo que ocorre na sua instituição. Se falhou esse controle, é problema do banco. Ele não pode lavar as mãos por causa disso. Mas, mais do que isso, prova-se que no início deste negócio todo, a própria Credit Suisse tinha colocado dúvidas sobre a validade da garantia dada pelo Sr. Chang. E tinha pedido que se consultasse a PGR de Moçambique para a PGR dizer se a garantia é ou não é válida. O Sr. Jean Bustin, este da Pre-Invest, teria dito à Credit Suisse que não valia a pena consultar a PGR porque a Proíndicos não queria isso. E a Credit Suisse aceitou avançar sem consultar a PGR. Portanto, desde o início, a Credit Suisse colaborou no conluio de forma muito concreta. Então, não vem agora dizer que não sabia, até porque ela é quem prestou o dinheiro. Portanto, ela pode muito bem condenar os seus, aliás, já os demitiu, mas ela não se pode demitir da sua responsabilidade. E isso nos mostra... Acho que a Credit Suisse, como instituição, também devia ser responsabilizada. Sem dúvida alguma. E isso é outra parte do assunto. Quer dizer, há os corrompidos, há os corruptores. Na Europa, há os corruptores. São esses mesmos corruptores. Toda a ideia da Proíndicos nasceu no estrangeiro, não nasceu em Moçambique. Encontrou em Moçambique um campo fértil. Mas quem inicia a Proíndicos, quem faz o esquema, é lá no Ocidente. E, portanto, não vem agora o banco dizer assim, eu não sei, isso foi ação dos meus funcionários. Não, tem o dever de garantir a due diligência e controle interno dos seus funcionários. Portanto, penso que é uma desculpa muito frágil e inaceitável. Salema, qual é o seu ponto de vista relativamente à posição da Credit Suisse? Concordo absoluto com o que diz, Tomás, só acrescentar um ponto. O que a Credit Suisse diz agora e aquilo que se traz também da acusação vem nos mostrar que a Credit Suisse chegou a um acordo com a justiça norte-americana, no sentido de colaborar em tudo. Acho que abriu todos os ficheiros. E a justiça norte-americana, bem ou mal, tem esse elemento de negociação, que em caso de colaboração há algum espaço que é aberto. Há de ter sido isso que foi feito, porque de outra forma não era expectável que a própria Credit Suisse não fosse responsabilizada. Enquanto instituição, é claro que um dos seus executivos, ou por via de multas, tudo isso, entretanto, não se pode achar que a Credit Suisse não é parte disto tudo. Aliás, ela própria, numa situação tal, iria exercer o direito de regresso sobre os seus responsáveis. Mas não é possível a Credit Suisse agora vir dizer-nos que não é parte da história. Muito bem. Uma última pergunta. Manuel Chang ouviu desta terça-feira, dia 8, na África do Sul, em Joanesburgo. O que se pode esperar, Tomás? Bom, eu penso que este dia 8 pode ser o início dos indícios do que se vai seguir. Temos uma expectativa muito grande, o que sairá do Tribunal de Pretória, neste caso concreto, na audição ao antigo ministro e deputado Chang, porque das decisões que dali saírem, poderemos saber se vai ou não ser extraditado para a África do Sul, segundo a minha expectativa. Salema, o que podemos esperar? Para a América, aliás. Para a América, desculpa. O que podemos esperar no dia 8? É esperar que quem de direito, o Tribunal de Kempton Park, de Pretória, possa decidir e ver o que há de suceder dali em diante. Conforme referia no início, em caso de aprovação do pedido, Manuel Chang ainda pode recorrer ao Tribunal Supremo, mas, entretanto, por aquilo que a jurisprudência sul-africana diz, isso vai ser uma manobra dilatória. Não vai passar disso, tendo em conta aquilo que tem sido
a lógica de reciprocidade da África do Sul. Pelas suas colocações, o mais provável é a extradição. O mais provável é a extradição. Eventualmente, espero que seja entendido nisso, eventualmente, essa até possa ser, no fim do dia, uma melhor opção para o próprio cidadão Manuel Chang. Vai ser julgado por um tribunal imparcial. Se provar que ele terá cumprido indevidamente certas ordens que não deverá cumprir, pode beneficiar eventualmente de uma ou outra situação atenuante. E, acima de tudo, se ele colaborar, se ele abrir todo o dossiê, o sistema americano permite esse tipo de situações. Entretanto, voltando a Moçambique, ele seria eternamente procurado e isso afetaria toda a imagem do país e criaria situações também muito complicadas para a nossa própria existência no concerto das nações. Entretanto, vai ser julgado, vai ter advogados, vai ter direito a recurso, vai ser bem tratado. E se os juízes chegarem à conclusão de que mesmo não tem a dimensão de responsabilidade que se supõe que tenha, pode ver a sua situação talvez melhor tratada que seria num outro contexto. E acho que é um privilégio um cidadão acusado ser julgado por um tribunal independente. Aliás, quanto a Manuel Chang, é bom ter presente que ele próprio já disse em público que o único erro que cometeu foi na aprovação das garantias. Prometeu dar detalhes depois que o período de nojo se ultrapassasse, porque não podia naquele momento dar entrevista. É claro que nunca as deu, mas seja como for, enquanto o cidadão moçambicano é inocente até a decisão judicial definitiva, que o nosso Estado o apoie como cidadão, tal como deve apoiar a qualquer um, ainda que seja o já falecido Ananias Mate, sendo moçambicano, o Estado tem esse dever de apoiar todos. Muito obrigado, Ercílio Salema, obrigado, Tomás Vieira Amaro, pela vossa participação aqui. Caro telespectador, este espaço de comentário termina aqui, simultaneamente também termina o Jornal da Noite. Até o próximo domingo.